Guajeru é um município brasileiro do estado da Bahia, distante cerca de 657 quilômetros da capital Salvador. Tem a sua origem no povoado de Santa Rosa, elevado a categorias de 4º distrito do município de Condeúba no final do século XIX, pela Lei Municipal nº 4 de 19 de fevereiro de 1893. A criação do município de Guajeru foi decretada pela Lei Estadual nº 4.402 de 25 de fevereiro de 1985, assinada pelo governador do estado da Bahia, João Durval Carneiro. O professor e escritor jesuíno, criador do livro Memórias em Pedaços, irá relatar um pouco dos seus conhecimentos sobre o povoado. Olá, estudantes! Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer responder essas perguntas da turma do 3º ano e fico muito feliz com o convite de vocês e responderei sobre essas questões relacionadas à história, à cultura do nosso município de Guajeru. O que me fez pesquisar sobre a história de Guajeru e escrever o livro Memória em Pedaços foi que, quando eu era adolescente, quando eu estudava a antiga 8ª série, eu tive uma professora de história, o nome dela, Vilma Pereira, saudosa professora, porque ela já é falecida. E eu me lembro que ela passou um trabalho de pesquisa para os alunos, dividiu os grupos na turma, e nós teríamos que pesquisar sobre a história de Guajeru. E eu e meus colegas saímos a campo, fomos entrevistar pessoas idosas e fizemos aquele trabalho sobre a história, sobre o passado de Guajeru. E aquilo chamou a minha atenção, despertou em mim um interesse muito grande pelos fatos do passado de Guajeru e da nossa região. Então, desde a época que eu era estudante da 8ª série, no antigo Colégio Estadual Oriovaldo Santos Araújo, o CEOSA, desde esse tempo que eu tenho esse interesse e que eu comecei a pesquisar sobre a história de Guajeru. Passaram-se os anos, eu me tornei professor. Quando eu estava cursando a Faculdade de Letras, na época que eu ia terminar a faculdade, então tem um trabalho final chamado de TCC, e surgiu a possibilidade de eu fazer uma pesquisa aprofundada, com orientação dos professores, sobre esses fatos do passado. E assim surgiu a ideia de pesquisar sobre a história de Guajeru, e eu passei 2 anos realizando diversas pesquisas, entrevistei muitas pessoas idosas, também pesquisei em arquivos, documentos históricos, diversas fontes históricas. Apresentei o meu trabalho na faculdade, na época obtive a nota máxima, o 10 no TCC, no trabalho de conclusão de curso, mas como a pesquisa foi muito grande, então minha orientadora lá na faculdade, inclusive hoje ela é a diretora lá da UNEB, em Brumado, a professora Luciana. Então ela disse, por que você não escreve um livro? E foi aí que surgiu a oportunidade de eu juntar todas as pesquisas que realizei, aprofundei essas pesquisas e depois escrevi Memórias em Pedaços, que foi publicado no ano de 2007. A história política de Guajeru, ela começa lá nos anos de 1950, quando o primeiro guajeruense foi eleito vereador pelo distrito de Guajeru, que pertencia ao município de Condeúba. Foi Otaviano Viana. Depois de Otaviano Viana, outras figuras políticas importantes de Guajeru também se destacaram na política de Condeúba, sendo eleitos pelo distrito de Guajeru, como por exemplo Maurino Azeredo, Deocleciano Sobrinho, João da Silva Coutinho, inclusive é o nome da rua principal da nossa cidade hoje,
Raul Nunes dos Santos, Oriovaldo Santos Araújo, José Gonçalves de Souza e tantos outros. Agora, a iniciativa de emancipar Guajeru, ela partiu de Raul Nunes dos Santos. Ele que era vereador pelo distrito de Guajeru, lá na Câmara de Vereadores de Condeúba. Nessa época, Guajeru não era ainda um município, era apenas um distrito. Então, lá pelos anos de 1972, ele apresentou essa proposta de emancipar-se Guajeru, de separar Guajeru de Condeúba e Guajeru se tornar um município autônomo. Foi uma luta árdua, demorou mais de 15 anos, então todo o processo de emancipação política inicia-se a partir de Raul Nunes dos Santos e depois teve o apoio de outras personalidades políticas de Guajeru, como Oriovaldo Santos Araújo, que liderou o movimento pela emancipação política, principalmente no início dos anos de 1980, e com a ajuda de outras figuras políticas, como Geraldo de Souza Porto, Maurino da Silva Zeredo, Antônio de Oliveira Rocha, conhecido como Pretão, e tantas outras figuras políticas. E então, em 1984, foi realizado o plebiscito e a população de Guajeru decidiu pela separação de Condeúba. E foi assim que Guajeru se emancipou e se tornou município em 1985. E a instalação do novo município, com a eleição do primeiro prefeito, que foi Oriovaldo Santos Araújo, o primeiro vice-prefeito, Antônio de Oliveira Rocha, conhecido popularmente como Pretão, eles que tomaram posse em 1º de janeiro de 1986. E assim surgiu o novo município de Guajeru, que hoje nós já temos aí 38 anos de emancipação política. Olha, no meu trabalho de pesquisa da história de Guajeru, me deparei com muitos fatos polêmicos, alguns curiosos, fatos que eram contados pelos moradores mais antigos. Eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, a briga de Braulino Rocha com as famílias Porto e Coqueiro, no ano de 1928. Esse foi um fato curioso, que na época isso causou uma repercussão muito grande na antiga vila de Santa Rosa. E foi uma briga grande entre famílias. Então, Braulino Rocha se tornou uma figura conhecida, famosa na nossa história ainda hoje. Uma outra curiosidade é uma história contada pelos mais antigos, pelos mais velhos, que fala da excomunhão de Guajeru, que em 1933, missionários capuchinos da Ordem de São Francisco estavam fazendo uma missão na antiga vila de Santa Rosa e que o povo não teria se comportado bem na igreja e que eles teriam ficado muito nervosos e reclamado do mau comportamento das pessoas e que o frade caputino, o padre, ele teria até dito que Guajeru, que na época nem se chamava Guajeru, era Santa Rosa. O nome Guajeru só surgiu em 1944 e que ele teria dito que Santa Rosa seria excomungada pelo mau comportamento do povo e que ia crescer igual o rabo de cavalo, ou seja, para trás. Mas isso é uma lenda, não há fatos históricos que comprovam isso. Eu não encontrei nenhum documento que atesta que esse fato realmente aconteceu, mas existe essa lenda, existe essa história contada pelos mais velhos a respeito desse fato que aconteceu na década de 1930, precisamente em 1933, em Santa Rosa, como era o nome daquela época. Curiosidades. Olha, curiosidades sempre tem muitas, né? Num trabalho de pesquisa grande como esse que eu realizei, surgem muitas curiosidades. Então, eu descobri, por exemplo, brigas entre famílias, intrigas,
histórias amorosas. Claro que eu não contei tudo isso no meu livro, até porque também não era o objetivo tratar dessas questões assim particulares, da vida privada. Né? O historiador, ele se ocupa dos fatos de interesse público, não de fofocas, não da vida pessoal de alguém. Aí já não é historiografia, aí já é fofoca. Né? O historiador, ele se baseia em fatos que são comprovados, documentados, mas teve muitas curiosidades, sim. Eu vou relatar só uma aqui, dentre tantas que eu descobri durante as minhas pesquisas. Teve uma história, por exemplo, de uma moça que era de uma família rica, a família Ferreira Porto, e essa moça, ela começou a namorar um rapaz que era de uma família vista como pobre na época. Então, nesse tempo, né, os namoros tinha que ter a aprovação dos pais. Então, ela namorava às escondidas, né? Então, a família da moça, quando descobriu, não aprovou o namoro por causa das diferenças, né, de classes sociais. Né? Dizia que o rapaz era pobre e que não ia aceitar que a filha se casasse com um pobretão. E aconteceu que eles se encontravam às escondidas, né? Namoravam às escondidas, e acabou que a moça engravidou. E aí, quando a família descobriu, né? Então foi uma confusão muito grande, e membros dessa família, né, teria inclusive pego esse rapaz, né, amarrado em um animal, e teria arrastado esse rapaz por uma estrada, né, numa crueldade muito grande, né, e inclusive teria provocado a morte dele. Né, ele foi assassinado. Né? Então isso é contado pelos mais antigos. Né? Eu ouvi essas histórias. Essa história não está no livro, não coloquei, né, porque não tinha muita comprovação histórica. Então o historiador tem que ter esse cuidado, não pode simplesmente colocar no livro qualquer coisa. Como eu não comprovei através de documentos, então eu não coloquei essa história. Mas é uma história contada oralmente, né, faz parte da história oral, da memória do povo de Guajeru. Muitos idosos me contaram essa história. Então, uma curiosidade aí para vocês. Olha, a história religiosa do município de Guajeru, ela é vasta, ela é grande, ela é extensa. Então, desde o século XIX, na época da formação do povoado de Santa Rosa, que já existe vestígios da religiosidade popular. No início era a religião católica, era o catolicismo. A capela de Santa Rosa, ela foi construída entre os anos de 1875 e 1876. Essa capela de Santa Rosa era a antiga igreja de Santa Rosa. É aquela que hoje é o salão paroquial. Infelizmente, está abandonada, virou aquele salão paroquial, hoje não é mais utilizado. Eu, por exemplo, defendo que aquele local deveria ser restaurado e deveria ter um cuidado maior, né, por parte da paróquia e até do governo municipal também, da Secretaria de Cultura, porque é um lugar histórico, é um patrimônio histórico da cidade. É a construção mais antiga da atual cidade de Guajeru. Não existe nenhuma outra construção mais antiga do que aquela. Porque antes mesmo que a cidade existisse, a primeira construção que foi feita foi a capela. Então ela é a construção número 1 da atual cidade. Essa capela foi construída pelo povo, né, através de mutirões. Conta-se que antigos moradores da Fazenda Posse, da família Novaes, da família Pinto, teriam, né, liderado esse movimento para a construção da capela de Santa Rosa. Em 1883 foi comprada a imagem da Santa Rosa, também por antigos moradores da Fazenda Posse. Essa imagem ela existe até hoje, ela está lá na Igreja Matriz, ela já foi restaurada algumas vezes. Também é um patrimônio histórico, que tem que ser tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico.
e tem que ser muito valorizada, né, preservada, porque faz parte da nossa história. Então, no início era o catolicismo, existia as festas da padroeira Santa Rosa, desde 1883, época da colocação da imagem na Capela de Santa Rosa, que essas festas são realizadas, e até hoje, sempre no mês de setembro, atualmente faz a festa no dia 4 de setembro. Então, as festas de Santa Rosa marcam, né, o que é mais importante da religiosidade católica popular em Guajeru. Então, antes pertencia à paróquia de Condeúba. Durante muitos anos, os padres de Condeúba que vinham celebrar as missas, ministrar os sacramentos, fazer o trabalho religioso aqui em Guajeru. A partir da década de 1970, década de 1980, começam a surgir as igrejas protestantes, também chamadas de evangélicas. A partir de 1986, surgem os primeiros grupos de evangélicos aqui em Guajeru. José Duda, ele é da Pedra Redonda, já é falecido. Ele foi um dos primeiros a trazer o protestantismo aqui em Guajeru. Ele foi um dos pioneiros na fundação de grupos de igrejas evangélicas. E hoje você tem já uma religiosidade muito grande, né? Grupos de evangélicos, né? De diversas igrejas, e a Igreja Católica permanece, né? Realizam-se as festas, como por exemplo a tradicional festa de Santa Rosa, que há mais de 100 anos ela é realizada na nossa cidade. São muitas as tradições existentes. A festa de Santa Rosa é uma das mais importantes. A tradição religiosa vem desde o século XIX. Talvez essa seja a tradição mais antiga. Os festejos da padroeira Santa Rosa de Viterbo. É uma festa religiosa, sempre realizada no mês de setembro. Outra tradição, antigamente tinha a festa de Nossa Senhora do Rosário, no mês de maio. Existiu durante muitas décadas. Atualmente não está mais se realizando. Então, é outra tradição religiosa também. As festas juninas sempre existiram, sempre foi uma tradição muito forte em Guajeru, na zona rural. O costume de acender fogueiras, as festas, né, os forrós, essas festas sempre existiram. Uma outra tradição que existia muito, hoje está em desuso, a queima de Judas. Na Semana Santa, no sábado de Aleluia, fazia-se muito na zona rural e também na sede da vila de Guajeru, na época que nem era município ainda, realizava as queimas do Judas, tinha a leitura do ABC do Judas. Então era uma tradição muito grande que existia na nossa região. Então essas são as tradições, as culturas mais importantes.